Vinde a mim, vós que estáis cansados. Jesus, vendo a multidão, as multidões, cansadas, abatidas, Ele, olhando para elas como ovelhas sem pastor, Ele diz, a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nesse contexto, Ele chama os discípulos, os 12 discípulos, faz o chamado. Mas para quê? Para ir ao encontro daqueles que estão perdidos. Todos aqueles que estão perdidos, estão abatidos e estão cansados. Que somente em Deus é que nós temos o descanso, o conforto espiritual, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a vida, e sem Deus nós somos mortos, porque sem Deus significa que estamos na morte, somente Ele pode nos dar a vida. Enviar os discípulos para dar vida ao povo. Mas o discípulo não tem um poder próprio, então Jesus dá poder ao discípulo e vai ajudar, ou seja, vai encarregar o discípulo de expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença, de enfermidade. Tudo isso nos cansa. E o Senhor dá o poder aos discípulos para livrar as pessoas de tantos e tantos sofrimentos. O Senhor envia os discípulos porque Ele não somente se preocupa com a multidão, Ele também se ocupa e chama também trabalhadores para se ocuparem das necessidades essenciais dos outros. Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Isso serve para mim, serve para você. Muitas vezes você se ocupa, ajuda bastante quem está fora, mas não ajuda ninguém da sua casa. Então você deve ajudar muito aos que estão próximos de você, dentro da sua casa, e depois se ocupar daqueles que estão fora, né? E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ide as ovelhas perdidas da sua casa. Em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. E aí ele diz, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Então esse poder é Deus que dá gratuitamente e o discípulo deve dar gratuitamente aos outros, aqueles que necessitam de descanso. Nós que andamos cansados com essa pandemia, cansados, muitos até mesmo irritados, impacientes, sofridos, com medo, ainda com medo, com tristezas, com saudades daqueles que partiram, o que fazer diante deste Evangelho? A igreja não abandonou você. A igreja está rezando por você, a igreja está com você. E onde que está a igreja? A igreja está nos hospitais. Aquele batizado que é enfermeiro, onde ele estiver, a igreja vai estar presente. Então, onde tiver cristão, a igreja está presente. E que essa presença dos cristãos seja uma manifestação de fato da igreja, com suas atitudes, com suas orações, com seus consolos e com as suas compaixões pelas pessoas que tanto necessitam neste momento. Deus nos abençoe. Amém.